Bom dia. Corpos erotizados. Imagens de afrodescendentes na literatura chilena recente. Este trabalho é um pequeno recorte da minha pesquisa de doutorado realizada na cidade de Santiago do Chile, através do programa de pós-graduação em Letras, área de literatura da Pontifícia Universidade Católica do Chile, em cotutela com a Universidade Federal do Pará. Em uma concepção mais geral, este trabalho aborda o tema da imigração no contexto chileno durante os últimos anos, particularmente na capital deste país, que é a cidade de Santiago. Discutimos essa imigração desde uma perspectiva macro e micro. Para isso, trabalhamos com o registro de narrativas orais de mulheres afrodescendentes, imigrantes, provenientes dos países como Colômbia, República Dominicana e Haiti, e também desde o campo literário chileno recente, onde nós recopilamos algumas obras divididas entre novelas e contos para demonstrar como o fenômeno migratório vem sendo representado nesta sociedade receptora. Inicialmente, para compreender todo esse contexto, citamos alguns aspectos gerais sobre essa dinâmica migratória no país, considerando três períodos: o século XIX, que a partir dos estudos de Gilbert Harris, afirma que, com a independência e a abertura do comércio internacional no Chile, a partir de 1871, a cidade portuária de Valparaíso começa a receber comerciantes, empresários, marinheiros, militares, etc., de distintas nacionalidades, britânica, norte-americana, francesa, italiana e espanhola. Já nessa primeira metade do século XX, de acordo com os estudos do professor Cristian Alpasso e Rodrigo Cánovas, desde o campo literário, as comunidades que chegam no Chile, elas agora são de nacionalidades, são de países da Palestina, Síria e Líbano. Já com o retorno da democracia, outros imigrantes também chegam a esse país. São os peruanos, equatorianos, bolivianos, colombianos, dominicanos e, recentemente, haitianos e venezuelanos. É importante enfatizar aqui que essa dinâmica migratória atualmente ela sofre uma crise, já que por conta do estalido social ocorrido em 2009 e a emergência sanitária de nível mundial, que é o Covid-19, muitos imigrantes retornaram ao seu país de origem ou buscaram ultrapassar outras fronteiras. Para entender melhor essa procura dos imigrantes pelo Chile, nós destacamos aqui dois tipos de discursos que enfatizam este país como um oásis de potência econômica, uma ideia que foi massificada através dos meios de comunicação dos altos índices econômicos do Chile neoliberal. No primeiro, por exemplo, se destaca o Chile como o novo Eldorado para a imigração latino-americana, e o segundo, o Chile como esse sonho chileno, seguindo a linha estadunidense, como bem corroborava James Trellis no seu livro American Epics de 1931. Ambas representações configuram este país, aqui na América Latina, como uma terra de abundância, oportunidades e destino, quer dizer, um espaço de fácil alcance, de fácil acesso e de ascensão pessoal e social. Neste sentido, é notável que a condição de ser imigrante ou ser estrangeiro neste país não será apenas uma questão de definição, mas também de nacionalidade política. Sobre isso, Sayad, no seu livro A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade, apresenta a seguinte definição para elucidar essa distinção imigrante e estrangeiro, que no contexto chileno será bem enfatizada em relação a receber, tratar e ver esse sujeito outro, esse sujeito não nacional. Abro cita. Estrangeiro é a definição jurídica de um estatuto. Imigrante é, antes de tudo, uma condição social. É um critério social que faz do estrangeiro um imigrante. Essa cita, por exemplo, bem potente quando nós analisamos esse fragmento de narrativa oral de uma narradora imigrante haitiana, que ela coloca o seguinte: para ela, existe sim essa diferença entre ser estrangeiro e ser imigrante. E ela relata o seguinte caso. Por exemplo, alguns voluntários moram acima da paróquia, o lugar onde ela trabalha, no bairro periférico de Estação Central. E são do norte, são da América do Norte, são dos Estados Unidos. Mas o acolhimento que alguns lhe dão, se parecem haitianos, não me darão facilmente. Se me verem como haitiana, vou me oferecer roupas,
comida, e aí ela sorri ironicamente. É como se tem uma necessidade, mas não tem, porque nesse caso eles vêm de América, vêm dos Estados Unidos, e não precisam, eles podem ter mais necessidade do que eu. E aí ela finaliza esse comentário com essa ironia, né? Quem sabe eles são bem mais necessitados do que nós, os haitianos. Dessa forma, né, esses paradigmas existentes sobre essa condição de ser estrangeiro e ser imigrante caracterizam-se em grande parte pela nacionalidade, como nós observamos nesse fragmento. Nesse caso, a narradora imigrante de nacionalidade haitiana, ela percebe também que existe uma hierarquia dentro dessa estrutura migratória, que nesse caso são organizadas e classificadas de acordo com a sua nacionalidade. Isso nos leva a repensar as relações interpessoais e interculturais construídas no Chile e as formas de representação das diversas identidades que o compõem atualmente. Nesse sentido, para esta apresentação, buscamos enfatizar as categorias de representação, subalternidade e racismo, pautados na análise não somente das narrativas orais, como das obras literárias, quanto da Imigrante de Pia Gonçalves e Virayá de Antônio Briones e Felipe Reyes. Nesse caso, as categorias de representação e subalternidade também estão em consonância com a categoria de identidade, né, onde se percebe que o exercício do poder de uma estrutura hegemônica que está moldada no colonialismo e no patriarcado termina projetando vários modos de representação dessa alteridade, dessa nova imigração que recebe o Chile como subalterna, que deve ser controlada e disciplinada tanto no discurso como nas práticas sociais. Já na categoria de racismo, nós também problematizamos essa categoria porque ela está muito vigente no cotidiano dessas comunidades, no caso da imigrante afrodescendente, já que se identifica uma série de situações de marginalização, de controle e disciplina biopolítica, como revisaremos nas obras e na narrativa oral, que no caso das mulheres termina sendo muito mais violenta. Bom, o corpo outro, representações de afrodescendentes na literatura chilena recente. Bom, aqui apresentamos o livro de Pia Gonçalves, Cuentos de Imigrante, particularmente o conto El Desconocido, que faz parte dessa obra literária, que está composta por 21 contos. Essa obra, ela apresenta um olhar ficcionalizado da imigração no Chile. Já o conto, ele narra a história de uma imigrante colombiana que se chama Carmen. É importante ressaltar que ela é nomeada uma única vez no texto, e a partir daí já é somente conhecida, citada como colombiana. Bom, Carmen chega neste país buscando estabilidade econômica, né, como nós podemos observar nesse fragmento da obra, procurava um país legal, uma cidade onde pudesse prosperar, apagar o passado de merda e se inventar novamente, né, fecha o cita. Esse recurso ficcional de omitir o nome da protagonista neste novo território funciona também como uma metáfora para o silenciamento da sua primeira identidade, que agora se torna uma nova identificação opaca, imóvel e sexualizada, que vai estar pautada aí, baseada na sua representação, que vai desde a sua presença ao seu corpo. Por exemplo, identificamos a figura de um taxista equatoriano que também é imigrante e que leva a moça colombiana à alfândega e enfatiza a relação que existe entre a erotização de seu corpo excessivamente sedutor com a fama que as mulheres colombianas têm no Chile. Essa fama tem dupla relação: a exotização, sexualização do corpo estrangeiro, não nacional e afrodescendente, e também a associação da sua nacionalidade com o tráfico de drogas a partir da relação com a figura de Pablo Escobar. Abro cita, deveria tê-la avisado para não se arrumar tanto, porque a questão era que as meninas colombianas tinham uma reputação. Eles as tinham como prostitutas porque eram muito bonitas. A ideia desse corpo, né, esse corpo estranho, está relacionado com um processo de reerotização e ressexualização que ocorre
como bem enfatizamos, pelo deslocamento geocultural, é um movimento de migração que não é somente físico, mas também é social e cultural. Segundo Javier Guerreiro, esse corpo estranho, que nesse caso também é afrodescendente, ele chama a atenção dentro dessa nova esfera sociocultural, despertando um conjunto de fantasias sexuais. Sua exotização se posiciona no campo da violência de gênero, o que contribui para o controle biopolítico e a subalternização da sua figura. E em outro fragmento de narrativa oral, que está aqui, nós percebemos o imaginário que gera essa hipersexualização do corpo feminino negro, aqui nesse contexto chileno, que subalterniza a presença dessas mulheres e que ao mesmo tempo, por ser um contexto ainda desconhecido, provoca um sentimento de impotência, já que elas não conseguem reagir num primeiro momento como gostariam diante desse tipo de violência. Abro cita. Eles gritam coisas com você, como que você é um objeto sexual para eles, como você está passando e eles falam, oi morena, esse tipo de coisa. Eles gritam coisas com você que dá vontade de bater. E aí ela sorri novamente de forma irônica. Como várias vezes fui a pé e tem gente que passa, um velho que passa e me fala, vamos ter relações sexuais, são coisas muito doentias. Aí você fica com raiva e potente. E na obra de Vivirajá, por exemplo, já no conto Betiane, é a história de Guajardo, que é um professor de ensino médio, também de Estação Central, esse bairro periférico, que em algum momento ficou conhecido como gueto haitiano no Chile, né? Conta a história de dois personagens, de dois adolescentes haitianos, Leonardo e Betiane, que chegam para estudar em uma escola pública em Santiago. Leonardo, que é o narrador e protagonista da história, dá profundidade psicológica ao personagem. É um aluno que ficará encarregado de explicar à aluna estreante, que nesse caso vai ser a Betiane, como as relações sociais e de convivência funcionavam dentro dessa comunidade educacional. Numa de suas cenas iniciais, por exemplo, a professora, no momento que ela apresenta os dois adolescentes, ela faz o seguinte comentário, abro cita, eles são de um país pequeno, vão se compreender melhor, fecho cita. A professora, nesse caso, enfatiza em sala de aula a nacionalidade de ambos os jovens como marca indelével da diferença cultural e étnica, o que reforça que eles não fazem parte desse lugar, são uma alteridade. Aqui surgem algumas expressões que vão marcar a identidade tanto de Leonardo como Betiane nesse novo contexto chileno. No caso da Betiane, ela vai ser colocada aqui, por exemplo, como sangue quente, como vocês podem ver na cita, enquanto que o Leonardo ele vai ser observado desde uma conotação também sexual, mas voltada para o membro masculino. As insinuações sangue quente, tem um corpo febril, por exemplo, são formas de representar essa alteridade por meio de associações pejorativas e sexuais. O mesmo aconteceu com Leonardo, como nós podemos observar nessa cita, aqui, abro cita. Os homens olhavam para ele entre virilhas, com curiosidade cúmplice e respeitosa, e as mulheres avermelhavam e viravam a cabeça. Fecho cita. Que termina esse tipo de associação, de afirmação, termina também vinculando essa representação desses imigrantes ao imaginário colonial que afirma que os afrodescendentes possuem um membro sexual mais avantajado que as outras etnias e estão, de certa forma, mais aptos para as atividades sexuais. Nós vemos também aqui num fragmento de narrativa oral, como é que esse racismo ele também vai moldar esse tipo de representação, esse tipo de discurso. Abro cita. E um dia me perguntou se eu conseguia ler.
Isso me incomodou muito e desde aquele dia parei de trabalhar, não aguentei mais aquelas perguntas idiotas. Então eu disse que sou da América Central, não vim de outro planeta. E por que vocês me incomodam, aqueles pobres coitados? Mas eu não vim de outro mundo. Então, quando você vem do Haiti, é como se tivesse um sinal nas costas de que passamos necessidade, que você é pobre, tudo. Como tudo lhe cabe, é como que não tem dignidade, que não tem inteligência, que não tem nada. É como se até os macacos fossem melhores do que você, porque os macacos são muito inteligentes, mas se você for haitiano, é o pior do pior. Incrível. Nesse relato, que mais parece se configura como um desabafo mesmo, nós confirmamos que nesse caso o haitiano, a haitiana, ele termina sendo o outro do outro, não é? Essa subalternização que recai sobre essa figura do imigrante, da imigrante haitiana ou haitiano, está relacionada com a ideia de inferioridade, de pobreza, né? São episódios desse racismo estrutural que está muito vigente, e não é um caso isolado do Chile, falamos particularmente desse contexto latino-americano, está presente nas relações cotidianas e que se converte em manifestações da colonialidade do poder. Nós podemos observar em dois fragmentos aqui dos teóricos Telles e Maria Emilia Tijoux, que falam a respeito desse racismo na sociedade chilena. Abro cita: os chilenos veem com suspeita, medo, às vezes como inimigos, construindo e reforçando uma ideia e um sentimento negativo contra a sua presença. E aí começam a surgir as práticas, as ações, os gestos que revelam ódios, não somente sobre esses ancestrais, mas também sobre esses novos cidadãos dessas sociedades. No caso da Maria Emilia Tijoux, ela coloca o seguinte: abro cita: a imigração como conceito, então, ela sai de si mesma e se torna um problema que acaba acomodando o racismo, né? Essa forma, esse tipo de discurso, essa forma de representação, essa forma de projetar essa imagem desse imigrante afrodescendente sempre de forma inferior. Associamos esse tipo de discurso com o que o David Spurgeon, no seu livro A Retórica do Império, propõe, não é? Abro cita, que se refere a um conjunto de instâncias retóricas, metáforas, fantasias sedutoras, expressões de angústia sexual, nas quais as tradições do discurso, o discurso colonialista e o falocêntrico coincidem. Ou seja, nessa retórica toda da imigração, nós vemos, nós observamos, identificamos essa idealização, essa estetização, mas também a negação desse sujeito. Finalmente, nós reflexionamos da seguinte forma, a partir de todas essas observações, essas reflexões, né? Nós consideramos que não somente as obras, mas também as narrativas, elas se configuram, mais que nada, como cartografia de memórias, de resistência e vozes contra-hegemônicas contra esse sistema eurocêntrico, colonial e patriarcal, principalmente as narrativas orais, né? Essas representações, por um lado, elas nos permitem conhecer que no Chile do século XXI existe uma diversidade cultural latente e que está modificando essa estrutura social, cultural e política. Por outra parte, ela também nos ajuda a refletir sobre o que é ser o outro estrangeiro e negro em uma sociedade que tenta encobrir e esquecer uma memória histórica e que muitas vezes o faz por meio da violência legalizada pelos estados nacionais e pela violência epistêmica, tornando o afrodescendente um produto barato e violado, como na canção da Elza Soares, da brasileira Elza Soares, Carne Negra. Questões que muitas vezes aludem à invisibilidade do negro associado a algo que se vê de abaixo, ilícito, carente e pobre. Não obstante, destacamos que há um discurso de resistência desses sujeitos marginalizados, que podemos perceber também, principalmente através das narrativas orais recopiladas. Eles são discursos que persistem, se fortalecem e ainda tentam sobreviver em uma sociedade regida por preconceitos coloniais e eurocêntricos que fecham os olhos e marginalizam esse outro. Muito obrigada.